Olá, boa tarde. Muito bom a gente estar reunido novamente para mais uma palestra. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, Patrícia Morelato, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente é professora do Instituto de Biociências da Unesp e diretora do seu Bioclima, atuando nas áreas de Botânica e Ecologia. Uma salva de palmas para a professora Patrícia Morelato. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por virem, muito obrigada para o pessoal do Charles Darwin pela oportunidade de dar a palestra. A gente tinha essa vontade de explicar um pouco o Bioclima, o que é isso para a comunidade, né? Então, essa que é a tônica, e vocês podem fazer perguntas também a hora que quiserem, não tem problema. Mas a ideia é mostrar o que é esse centro, né? Que não fala, mas por que tem? Então, vamos falar. Bom, o Bioclima é um programa da FAPESP que chama Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, então vocês vão escutar muito a palavra CEPID, tá? Que vem disso. Então, o programa do CEPIDs, ele tem uma chamada a cada 10 anos, essa é a terceira década de chamadas, e os projetos duram de 10 a 11 anos em cada chamada. Então, desde a primeira fase dos CEPIDs, a gente já tem, acho que depois eu vou mostrar, talvez eu tenha essa estatística no outro slide. Então, essa chamada atual, em que nós ganhamos esse projeto, tivemos esse projeto aprovado, ela foi a terceira chamada, que foi feita em 2021. Então, como que funciona? Eles fazem uma pré-chamada desse projeto, aí você manda um primeiro plano, 2 páginas, quem seria a equipe de pesquisadores principais e quanto você está pensando em investir nesse projeto, né? Aí a gente manda depois a proposta, quando você é selecionado nessa primeira filtragem, manda a proposta, e aí você tem alguns meses para mandar a proposta final, que foi enviada, se não me engano, no final de fevereiro de 2022. Né? Essa avaliação, segundo o diretor científico na época, que era o professor Mello, foram chamados mais de 140 especialistas nacionais e internacionais. O CEPID ele pode ter até no minimamente 5 pesquisadores principais, e ele tem um orçamento que pode chegar até 40 milhões de reais. Tá? Então, aí foi avaliado, nessa chamada que nós fizemos, foram aprovados 5 projetos. Então, ele constitui o processo mais competitivo do programa desde o seu lançamento, mas também é um processo muito competitivo, considerando a FAPESP e outras agências de fomento brasileiras. Então, há uma taxa de sucesso de 13%. E esse também foi o nosso centro, então é o primeiro CEPID da Unesp. É a primeira vez que no CEPID tem o coordenador, ou diretor, como fala a FAPESP, sediado na Unesp, aqui no nosso Instituto de Biociências. E é o primeiro, e o único, né, a abordar o tema biodiversidade e mudanças climáticas. Essa primeira chamada que a gente participou era a chamada de Ciências da Vida. Saúde, agricultura, biologia e outras afins. Então, é uma chamada bastante ampla, né? Então, seria o maior financiamento de projeto individual da FAPESP, porque os outros financiamentos grandes da FAPESP aí são cofinanciamentos com empresas, que estão centros de engenharia, que vocês às vezes já podem ter ouvido falar, ou com o Estado, CCDs. Então, eles têm um cofinanciamento, esse não. Esse é financiamento direto da FAPESP. E ele tem essa proposta que a gente deve realizar pesquisa de primeira linha, para avançar com a ciência, mas a gente tem que integrar difusão e inovação nesse contexto da proposta de pesquisa, né? Então, a gente teve a primeira fase, 11 CEPIDs, a segunda fase, 17 CEPIDs aprovados, e nessa terceira fase, a gente teve a primeira chamada com 5 aprovados, a segunda chamada que foi de humanas, agora com 3 aprovados, e agora nós estamos na chamada de engenharias exatas, etc., ciências atmosféricas, que deve ter agora, a qualquer momento, deve sair. Não sei quanto sai, viu? Eu não li mais. Agora eu já ganhei o meu, então não sei mais o calendário. Mas deve sair agora, começo de 25, deve sair o resultado, tá? Então é isso. Então vamos falar. Então aí a gente, né, estabeleceu esse centro, que a gente deu esse nome, para ficar mais coerente com o próprio nome do centro, o seu Bioclima. Mas aí vamos falar um pouquinho, né? Oh, desculpa. Tá. Ué. Eu tô? Tá indo para trás ou para frente? Como é que eu faço voltar isso aqui? Não.
tá apertando para avançar. Esse aqui volta. Esse volta? Isso. Ah, tá. Desculpa, gente. Então, vamos falar aqui de... Aí algumas pessoas perguntam assim, mas como que surge a ideia? Como que você desenha a ideia de um projeto desse tamanho? Contando que a gente tem que fazer esse projeto desse tamanho nas mesmas 17 páginas ou 20 páginas que você faz um projeto temático, tá? Então aí a gente pensou primeiro no problema que a gente está vivenciando esse ano, tem sido muito didático, infelizmente, sobre isso, que é o problema do aquecimento global, das mudanças do clima, que estão refletindo na nossa saúde, na nossa vida, que está sendo falado que a gente tem que reduzir as emissões, né, para poder conter o aquecimento e esse 1,5 de temperatura, né? Quais seriam as ações? Manter emissões globais de efeito estufa abaixo, né, abaixar essas emissões, alcançar emissões líquidas zero na metade do século e, infelizmente, aparentemente, os governantes parece que escutam, entra por uma orelha, sai pela outra, e isso nós estamos bem aquém daquilo que deveria estar no presente. E a outra crise que a gente tem é a crise da perda de diversidade, biodiversidade sem precedentes, né, que é um grande desafio, né? Então, e as ameaças iminentes que as mudanças climáticas, então, impõem, né, nessa perda. Então, é um desafio muito grande para a gente entender isso, né? Então, a gente entende que é um dos desafios mais importantes que a humanidade enfrenta. Então, a biodiversidade continua a diminuir em todo o mundo, né? Principalmente frente à expansão urbana e agrícola sobre as áreas naturais e projetando, então, essa mudança climática que está avançando e que as projeções mostram, eu vou mostrar alguns trabalhos, que a gente pode perder até 1/3 das espécies de animais e vegetais da Terra até 2050, num cenário muito catastrófico, muito ruim. Então, o que a gente juntou de experiências aqui para fazer essa proposta? A gente tem os relatórios do IPCC, que é o Painel Internacional de Mudanças do Clima, né? International Panel for Climatic Change, que faz esses relatórios a cada 3-4 anos. Então a gente pegou o relatório, tinha o relatório do IPCC, eu já participei do relatório, faço revisão dele, então estava atualizada sobre isso. A gente tem o relatório do Painel Internacional de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o PBS, que tem a versão brasileira, inclusive, que eu sugiro muito vocês olharem. E a gente tem a Convenção de Biodiversidade, da Diversidade Biológica, que também coloca regras e metas sobre a conservação da biodiversidade. E que também estava terminando a década entre 2010 e 2020, a década de conservação da biodiversidade. A gente não alcançou nenhuma das metas propostas, mas tem que ter as metas, a gente tem que insistir. E aí, também saiu em julho de 2021 esse relatório, que era a primeira vez que efetivamente você tem um relatório junto do painel intergovernamental de mudanças do clima com o painel internacional de serviços serviços ecossistêmicos. Tá? Então, ali dizia algumas metas, tem 18, se não me engano, metas nessa reunião que juntou gente do IPCC e do IPIBES para fazer as metas para tentar fazer um foco nessas duas ciências, que seriam a ciência do clima, das mudanças do clima, e a ciência da biodiversidade, especialmente a perda de biodiversidade. Então, esse parágrafo, para mim, é muito marcante. As mudanças climáticas e a perda de biodiversidade são duas das questões mais prementes do antropoceno, enquanto a reconhecimento nos círculos científicos e de formulação de políticas, que os dois estão interligados, na prática, esses são amplamente abordados em seus próprios domínios. Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas que estão estudando a ciência do clima, estão estudando as ciências do clima. Eu escutei outro dia de um climatologista, que ele não gosta que só climatologista estuda mudanças do clima, que a gente tem que arrumar um outro nome para falar disso. E, por outro lado, a gente tem muita gente, como a gente mesmo aqui, uma boa parte desse público maravilhoso aqui, que estuda a biodiversidade, com suas diferentes formas. Então, o que a gente fez foi falar, eu acho que a gente tem que ter essa proposta, a gente pode ter, a gente já tem cientistas aqui com essa visão, aqui dentro do grupo, e a gente também tinha montado uma aliança global de biodiversidade e mudanças climáticas, que é um programa dentro do CapSprint, dentro da pós-graduação, do programa de pós-graduação da Unesp, e a gente tinha essa aliança global. Então, vamos dizer,
figurinhas carimbadas. Eu, Maurício, Vitor, que são pesquisadores principais e outros pesquisadores aqui que estão envolvidos nessa aliança global também. Então a gente já tinha essa experiência, a gente já vinha fomentando essa vontade de criar esse grande centro. E a gente também já tinha criado uma proposta 10 anos atrás, também de fazer um Instituto de Biodiversidade. Também pedimos dinheiro para a FINEP, ganhamos o prédio, que está aí agora, não tão grande como era projetado, mas a gente sempre está nessa luta aí. E aí fizemos uma proposta, tivemos aprovados, aqui estão os pesquisadores que a gente tem, então eu sou a diretora, o Maurício Bassi é o vice-diretor ou vice-coordenador, a gente tem um diretor de inovação, que é o Leonardo Fraceto, que é um colega da Unesp de Sorocaba, a gente tem o professor Mauro Galetti, um pouco conhecido aqui, mas acho que alguém vai lembrar dele, o professor Célio Haddad, que o Mauro é o coordenador de difusão, a gente tem um coordenador de científico, que é o professor Célio Haddad, o de internacionalização, que é o professor Vitor Miranda, que já foi o coordenador também daquela rede Aliança Global que eu falei para vocês, e a coordenadora de Equidade, Diversidade e Inclusão, que é a professora Clarice Palma da Silva, que já foi professora aqui, mas que agora é professora da Unicamp. Então, esse é o time de pesquisadores principais, mas eu fico feliz de dizer para vocês que esse time só aumenta, não de pesquisadores principais, mas de pesquisadores associados, com os estudantes, né, pesquisadores pós-docs. Então, a gente tem, hoje em dia, oficiais, digamos assim, mais de 100 pesquisadores associados ao centro. Então, é um centro grande e, consequentemente, também muito produtivo e que a gente quer trabalhar como guarda-chuva e agregar as pessoas, os estudantes, os colegas que chegam novos, os colegas que já não são tão novos, mas que queiram colaborar. Essa é a ideia da gente produzir essa ciência diferenciada, né, e que tem muitas vertentes. Tá? Então, aqui também, mais ou menos, como é que é o organograma, a gente tem uma gestão executiva, tem a diretoria, né, tem um conselho internacional que avalia os nossos relatórios anuais, aí estão os pesquisadores, para vocês verem, de diferentes áreas, e aí tem as coordenações. E o centro foi organizado o projeto com 4 áreas temáticas que a gente chamou pacotes de trabalho, pacotes de pesquisa, e aí uma área que é a inovação e outra que é a disseminação. Então, a gente tem como meta que a mudança climática e a perda de biodiversidade são os 2 maiores desafios da humanidade, e estão interconectados de muitas formas. As Nações Unidas defende que a única maneira a solução para deter a mudança do clima está na conservação da biodiversidade. Eu concordo plenamente. Então, a missão do centro seria estabelecer o primeiro observatório de pesquisa de biodiversidade e mudança do clima, focado na oferta de soluções sustentáveis e inovação, sempre baseada em ciência e acelerando a disseminação de conhecimento gerado pelos cientistas para a sociedade e também para uma melhor saúde global. Então, ali a gente tem mais ou menos um quadro com as interligações, os objetivos principais dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis, mais fortemente ligados ao centro, mas vocês podem pensar que tem muito, então é ensino, igualdade e inclusão, vida na terra, mudanças do clima, e também eu pus lá vida na água, porque a gente tem alguns seres aquáticos dentro da equipe de pesquisadores que podem aumentar a qualquer momento, né? Então aí tá os pacotes. Então eu vou falar um pouquinho para vocês então do que significa cada área de pesquisa. É um projeto muito grande, então é interessante que a gente tinha que, eu não posso detalhar coisas ou ter objetivos muito específicos, então a gente tem que ter o quê? Linhas temáticas em que agregam os cientistas. Então a gente se sentou junto, discutiu muito e montou essas ideias. Então a primeira seria a que a gente chama de síntese Big Data. A primeira coisa que a gente sabe que a ecologia, mudanças do clima, a biodiversidade são ciências de muitos dados, são ciências de Big Data. E tem muito dado também que não está analisado e entendido na forma como ele pode ser visto, analisado e trazer ainda mais ideias da gente do que fazer, mais ideias sobre as lacunas do conhecimento, mais ideias sobre pesquisas que podem avançar na fronteira do conhecimento e da nossa capacidade de conservação. A gente tem aqui um grupo que já faz várias compilações, por exemplo, de dados, com grandes compilações como data papers, e a gente também tem gente trabalhando com muitos diferentes tipos de sínteses bastante importantes. Então o grupo já trabalha nessa linha, agora essa linha
vai ser reforçada e organizada. Deve ser a linha que a gente deve provavelmente trabalhar no ano que vem, no workshop, e já começar a consultar vocês, que são a nossa comunidade, sobre como a gente pode organizar essas sínteses, a gente fazer financiamento, trazer gente de fora, pensar em linhas temáticas, tá? Então, a gente vai tentar, então, sintetizar informações sobre biodiversidade, combinando dados de redes de monitoramento, revisão de literatura, recuperação de dados históricos. Então, tudo isso preenchendo, então, essa falta de conhecimento empírico sobre os impactos das mudanças climáticas na biodiversidade. E tem várias ciências de dados, né? Descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva, tá? E a gente está numa época de tentar fazer ela mais preditiva, né? Antes de ser prescritiva, quer dizer, só de chegar e ver o que a gente vai fazer. Acho que a gente está precisando de um pouco de predição. Aqui a gente tem um outro pacote de trabalho que seria sobre a história natural dos genes aos ecossistemas, ou em inglês a gente chama de Next Generation Natural History, que seria usar todas as ferramentas genômicas ou outras de última geração para tentar entender e monitorar a biodiversidade, fazer um acesso rápido a essa biodiversidade em diferentes tipos. Também entender a evolução da biodiversidade, quais grupos seriam mais sensitivos a mudanças do clima. Tudo isso a gente faz usando esse conjunto de ferramentas e de novas tecnologias. Então, a gente tem um grupo bem legal de genômica, bastante forte, mas também grupos que usam diferentes tecnologias, pesquisadores que estão usando desde câmera trap de diferentes formas, soundscape, que é esse... Não tem o nome em português, não tinha? Acústica de paisagem, você vê? Então, várias maneiras da gente tentar entender e analisar como que está sendo essa biodiversidade e fazer diagnóstico, monitorar os efeitos da mudança do clima e oferecer alternativas, diagnósticos e alternativas sustentáveis. A outra é uma divisão, digamos assim, de trabalho que é muito tradicional aqui no nosso instituto, que são a das dimensões da biodiversidade. Então, vai documentar e avaliar os impactos das mudanças climáticas na biodiversidade em todos os níveis ecológicos, especialmente relacionados às interações, seja ela espécie-espécie, e também as redes tróficas, que geralmente são negligenciadas pelas avaliações de conservação. Então, a gente tem essa noção de que se você perde uma árvore, se você devasta, né, uma floresta, você entende claramente que você perdeu, né? Mas muitas vezes essas áreas defaunadas, áreas deterioradas com menos espécies, elas podem já não ter a sua rede de interações. Então, por exemplo, não vai ter uma planta que não vai conseguir ser polinizada, uma semente que não vai ser dispersa, uma outra planta que depende de uma segunda outra planta, mesmo que seja de árvore, para ter o seu crescimento sustentado naquela floresta. E aí a gente está perdendo coisas que são invisíveis, mas aquela vegetação, a floresta, o cerrado, o campo, não vai se regenerar e ter a sua sucessão da forma como deveria acontecer, tá? E finalmente a gente tem um pacote que chama Microbioma para Soluções Sustentáveis, que é uma forma que a gente entendeu que é muito importante hoje entender essa microbiota que a gente tem em todo lugar, no solo, em cima das flores, no seu iogurte, em todo lugar, na ninho das formigas, mas que pode ser uma solução para a sustentabilidade. Hoje tem saído muitos trabalhos interessantes indicando isso, né? Então a gente vai focar na microbioma do solo, a sua saúde e fertilidade, abordando então esse desafio de combinar produtividade agrícola e conservação da biodiversidade para aplicar a pesquisação em direção de inovação e sustentabilidade. O que isso quer dizer? Nós vamos tentar entender o que sustenta o crescimento de diferentes florestas, ou como modifica esse microbioma em diferentes tipos de campos preconservados, campos que estão mais alterados, e com isso a gente pode entender no que essa microbioma contribui para essa floresta, ou esse campo, ou esse cerrado saudável, e tentar isolar esses organismos para você conseguir levar para áreas que precisam ser recuperadas, seja o solo para agricultura, seja o solo para uma restauração sustentável. Então, são essas ideias que estão correndo aqui nas nossas cabeças, assim, a gente fazendo muitas coletas, muitas análises, muitos protocolos novos. E essa análise, para ir para essa sustentabilidade, essas soluções sustentáveis, ela tem que entrar... agora perdeu aqui, eu ia fazer, peraí. Ela vai dar o gancho, depois que eu vou mostrar para vocês, para a área de inovação. Quem vai fazer esse caminho
é os pesquisadores que estão aqui nesse nicho aqui e que depois vai para o nicho que a gente tem muito forte de inovação, que faz essa trajetória, vou mostrar para vocês. Então aqui alguns exemplos, por exemplo, do que a gente trabalhar com Big Data, por exemplo. Esse é um mapa de todas as coletas que já foram feitas no Brasil, de plantas, são 6 milhões de hesicartas que estão mapeadas aí. É que aqui não dá para ver as cores, mas também é muita coisa, né? E ali, na verdade não tem os 6 milhões aqui, porque a gente filtrou alguma coisa incerta ou repetida, então deve ter uns 3 milhões e meio, 4. Ali é mais ou menos uma sequência temporal das coletas no Brasil, então a gente vê como a gente coletou muito mais nas últimas 6, 7 décadas, mas também onde estão as lacunas de conhecimento que a gente tem, que aí vocês veem lá a Amazônia vazia e o pessoal queimando e destruindo, mas a gente pode fazer várias sobreposições com esses dados, com outras matérias. Por exemplo, eu faço com o tempo da floração e frutificação das espécies e como elas estão temporalmente contribuindo para fornecer alimentos naquelas áreas. A gente pode fazer isso com a dinâmica de degradação da paisagem ao longo desses anos. Então, tem muitas camadas. Então, essa é uma das áreas que a gente deve trabalhar. Então, assim como uma coisa básica, indicar onde é que a gente tem efetivamente que fazer coleta, onde estão os principais vazios de coleta. Então, a gente tem, é interessante que se esse mapa não dá para ver aqui, eu não trouxe muitas desenhos, mas se a gente olhar com detalhe, a gente vai ver que as coletas ocorrem na beira de estrada. Fala que esse botânico é muito preguiçoso, gente. Coleta tudo na beira da estrada. Não, tô brincando, mas a gente vê que as áreas de coleta estão perto das grandes rodovias, que tem áreas muito remotas, são mais difíceis de chegar, tem menos coletas. Então a gente tem muito trabalho aqui, que é bastante legal. Aqui, por exemplo, um exemplo de foi sequenciado o genoma de um dos família do cupuaçu, do teobroma, para entender sua utilização, como que a gente conserva, como a gente planta, como a gente utiliza. Então, um trabalho mais bem de Next Generation. Aqui já um trabalho com as bromélias, que a gente fez até uma reportagem, então, mostrando também a sua resposta a mudanças do clima, desse grupo que é tão importante. São mais de 5 mil espécies no Brasil, uma excelente família modelo e grupo modelo para se trabalhar com diferentes aspectos. Aqui, por exemplo, outra coisa que a gente trabalha, que é muito importante, que são as redes de monitoramento. Essa é uma rede de monitoramento que a gente põe câmeras e monitora várias vegetações em todo o Brasil. E com isso a gente consegue entender se elas estão mudando. A gente tira a fotografia das plantas. Pensa que a planta fica parada, ela é ótima para isso, gente. Né? É mais fácil que bicho. Mas a gente também tem uma rede bem grande de fotografias de bichos, sabendo o que eles fazem, o que eles comem, onde é que eles vão em várias áreas de vegetação do Brasil também. Eu vou aqui puxar a sardinha para o meu lado, vou mostrar a fotografia de planta dessa vez. Mas aí o que a gente tem? A gente fotografa, a gente entende o clima, tem todas essas áreas em geral, tem uma estação meteorológica, uma torre de fluxo. Então a gente vai entender os fluxos de carbono, quando faz mais fotossíntese, quando é a estação de crescimento, o que está acontecendo quando o clima fica muito seco, muito mais seco, como isso está mudando a dinâmica das vegetações. Né? A outra é uma rede, então essa rede expande, por exemplo, agora nós estamos fazendo comparações com as vegetações sazonalmente secas entre o Brasil e a África, então é muito legal, né? E também fomentando uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar hoje em dia, que é uma colaboração entre o sul global, né? A nossa colaboração, em geral, é extremamente verticalizada, mas tem muita coisa legal e que a gente pode fomentar aqui na América do Sul, entre Brasil e África, né? Então eu acho que a gente tem que pensar nisso aí também. Tá? E essa é uma rede que também a gente agora está com ela estabelecida e está dando bastante sucesso. São 4 países africanos agora, no momento, Namíbia, Congo, Tanzânia e Angola. E os outros, e várias áreas no Brasil e regiões sazonalmente secas, óbvio, com privilégio da Caatinga. Aqui, os projetos de longa duração do professor Mauro, que estão falando da defaunação, da extinção das comunidades de frugívoro, como isso pode, ao final, impactar a captação de carbono, porque você perde grandes frugívoros, você perde dispersão de grandes sementes, que em muitos casos estão relacionados a grandes indivíduos que estocam muito carbono. Então, essa é uma linha muito forte de pesquisa aqui. Aí a gente tem aqui um outro trabalho também que fala, que também está dentro de síntese e de dimensões da biodiversidade, que fala que é um mapa global de espécies em risco de extinção. Então é interessante, porque esse mapa mostra que as espécies que estão em áreas que têm acidentes naturais, então tem mais risco de extinção, e aí se a gente colocar no topo disso mudança climática, a situação fica, não querendo fazer uma rima bem ruim, fica dramática, né? E aí, por exemplo, esse trabalho também muito bacana da ecografia,
que fala da importância da conectividade, da conectividade, da perda de conectividade, levando à perda de espécies, prejudicando o movimento. Aqui no caso é com aves, mas a gente tem professores trabalhando aqui com várias espécies, com esse movimento entre fragmentos de várias espécies. Tá? E aqui, eu queria... Acho que faltou aqui um. Então, são muitos trabalhos, não dá para trazer. Eu trouxe só um exemplo para vocês terem uma ideia, mas vocês vão entender porque que é difícil eu falar quais escolher os trabalhos aqui. E aí a gente tem essa ideia do microbioma que eu falei para vocês, desse pacote que a gente está trabalhando, mas é um processo, é um universo em produção agora, a questão que a gente está trabalhando com microbiomas, então tem vários pesquisadores que estão fazendo a parte de coleta de solos, para a gente entender diferentes solos e microbiomas, trabalhando com alterações no microbiomas, por exemplo, de abelhas, quando elas vão para ambientes que têm agrotóxicos, o que está acontecendo com elas. Mas aí eu deixei esse slide em inglês para vocês entenderem que existe um tema muito importante que se chama saúde global, ou uma saúde única, mas acho que a melhor tradução seria saúde global, para One Health, que é pensar que, na verdade, a nossa saúde, o nosso bem-estar não depende de uma coisa só, mas de uma concatenação. Então, se o clima não vai bem, se a gente perde a biodiversidade, se tem muita poluição, tudo isso afeta a saúde global do planeta e a da gente também. O homem está no meio desse contexto. Então, o microbioma, ele está envolvido em praticamente todas as fases desse ciclo. Mas eu acho que vocês querem saber mais disso, tem que chamar o professor Maurício de novo para falar disso aqui. Tá? Então, a gente vai trabalhar exatamente com essa questão dos microbiomas de solo e mudanças do clima. O que eles podem fazer? Melhorar a retenção de água, melhorar a retenção de nutrientes, favorecer o crescimento de plantas. Então, é uma área com muita conexão, então, para restauração, sustentabilidade e um desenvolvimento sustentável, e também uma forma de combater e até se adaptar às mudanças do clima através de adaptações desses solos. E, finalmente, a gente tem a inovação e a difusão. Eu espero que a disseminação vocês já estejam sentindo muito, porque a gente tem aqui aumentado. Esse ano a gente investiu muito em ações de disseminação de conhecimento. Então, são projetos de extensão, a rede social, aqui o Charles Darwin, boletins, né, de comunicação daqui, as atividades do centro, e a gente está continuando livros, né? Então, acho que a gente quer crescer muito nessa área, quer colaborar com a direção, com a parte de extensão, que a gente já faz, o que vai então registrar outros trabalhos de extensão que estão sendo feitos com escolas. Então, a gente quer ajudar, colaborar, apoiar o que estiver sendo feito e fazer as coisas crescerem. E aqui, então, na disseminação, aqui tem alguns exemplos, né, de que a gente tem de matérias em jornais da Unesp, aqui, matérias que foram repercutidas, que a gente escreveu aqui, as nossas jornalistas já conhecem a Gabi, tem a Michelle, que deve estar por aqui também, que a gente repercutiu. A gente tem o livro do Mauro, que foi publicado esse ano, ganhou o prêmio Jabuti. Então, a gente está trabalhando muito em várias fontes de disseminação. É óbvio que o grupo é muito bom, então o mérito é do grupo todo, que trabalha muito e faz muita coisa bacana. E tem a inovação, que é o grupo talvez mais distante da gente, porque está sediado em Sorocaba e em Registro também, né? E que então ele vai tentar fazer trazer essa ciência de toda forma para tentar atender a sociedade, né? Então você faz a pesquisa, né? Tem essa apropriação do conhecimento, aí você vai ter que trazer isso para a sociedade através de inovação, empreendedorismo e tecnologias, né? Então aí a gente pensa que a gente tem a tecnologia, problemas e ideias, que é o que vem com os projetos, né? Que a gente tem esse link forte com o microbioma, tecnologia e inovação, a gente tem as pessoas que a gente quer encontrar e trazer, que podem atuar no empreendedorismo, criar ambientes de inovação. A gente tem em Registro que chama Aquário de Ideias. Esse professor de lá dá uma disciplina muito legal que vocês deveriam assistir, ele deve oferecer aqui para vocês também, que é sobre empreendedorismo e inovação dentro da pesquisa. E, então, também lembrar dos marcos regulatórios e aspectos éticos, tá? Então, é muito interessante. Então, a gente tem, então, o que acontece com essa parte de inovação? Normalmente, a universidade, ela fica no que eles chamam, nunca sabia dessa palavra antes, que é TRL, que eu não sei exatamente o que quer dizer, 1, 2 e 3, que são as partes iniciais
do desenvolvimento de uma solução que depois pode ir para uma empresa, pode ser comercializada. Então a gente espera que com o CEPID a gente consiga correr toda a trilha até você ter um produto exatamente que já está no mercado, tá? Quer dizer, não a gente, vocês, né? Eu vou ficar aqui só na diretoria do CEPID fazendo palestra e a minha pesquisinha, mas os jovens podem fazer muita coisa de inovação. Então essa é a ideia de trazer esse caminho e conseguir fazer mais gente trabalhar e querer estudar e aplicar em inovação, tá? Então tem todas essas, ó, você pode ver aí, ó, todo esse pessoal, tem uma Biomonetize que trabalha também com agricultura, mas também que pensa em regulação, cultura, provisionamento de produtos, né? Para pessoal da áreas aquícolas e agrícolas. A gente tem o Benano, que está mais sediado em Sorocaba também, tem esse que chama Sample e tem essa última aqui, que é o Agrinano, que foi acho que a primeira já aprovada, vinculada ao CEPID, porque o ano passado teve uma chamada de PIT na FAPESP, que que foi aberta para os CEPIDs aplicarem, e a gente aplicou e já tem a primeira aqui funcionando, tá? Que é a que a gente chama DNA Unesp. Será que acabou aqui? Aqui. Então é isso que a gente faz, a gente está tentando então trazer tudo isso junto, com colaborações. Agora a gente também tem uma colaboração com o INCT recém-aprovado, que também, por acaso, é coordenado pelo coordenador de inovação do CEPID. Então já é uma outra contribuição que leva a nossa atuação no nível nacional, tá? E aí a gente está tentando, então, combinar tudo isso. E tem sido uma interação muito bacana. Eu estou aprendendo muito, mas tem trazido essa intersecção, que é o que a gente quer. Que o CEPID crie mais enlaces entre a comunidade, como a gente fala de rede, né? Então, eu que nunca fiz uma pesquisa, sei lá, com o Miltinho, vou fazer agora com o Miltinho, junto com o Maurício, junto com, sei lá, outro professor. Então, é essa a ideia. Coisas que não aconteceriam tão facilmente, a gente vai poder precipitar com uma pesquisa com um centro como esse. E aqui algumas das coisas de inovação, de novo, de disseminação que a gente tem feito. Então, ali tem alguma coisa do nosso Instagram, tem a página, tem as news. Vai ter um boletim daqui a pouco, então a gente espera que tenha uma webpage, a gente espera que vocês possam seguir a gente nas redes, trazer suas contribuições. A gente tem também agregado e repercutido os outros grupos de pesquisa que estão representados e que já são excelentes, mas que estão agregados dentro do CBioclima, então que os pesquisadores também a gente ajuda a repercutir, espero que vá integrando cada vez mais essa atividade. E é óbvio que o CEPID ele tem que ter uma estrutura, né? E essa estrutura fez com que esse centro, ele é criado já com uma demanda da FAPESP, que a universidade tem que ceder funcionários para esse centro. A demanda mínima são 3 funcionários, que são um funcionário para inovação, um para administração e um para difusão. A gente demandou mais funcionários técnicos para poder gerenciar todas essas áreas de pesquisa. Então aqui vocês já devem ter conhecido, talvez o Renan, a Carol, que são o Renan é o de inovação, a Carol é administrativa e tem o Matheus, que já é um técnico que trabalha com a gente. A gente tem já um concurso aberto para um técnico para o outro administrativo de disseminação, que é a parte de difusão, de disseminação de informação. E a gente também vai ter um técnico de biologia molecular, um técnico para a gente trabalhar com coleções, tudo isso para a gente poder apoiar mais as pessoas e trabalhar com uma fluidez maior para um projeto desse tamanho. Tem várias cotas de bolsa, a gente já tem alguns bolsistas do projeto aqui, já felizes aqui. Então, os pesquisadores principais têm cotas de bolsa da FAPESP, e com isso também eu acho que é uma ajuda à pós-graduação, que tem mais alunos, mas não gasta as suas cotas de bolsa que vão para outros alunos. Então, eu acho que tudo ajuda a fazer a coisa rodar, né? E a gente tem programas excelentes, só aqui tem 3, né, que já tem pesquisadores principais credenciados. Tem o como que chama aquele agora, o de vocês, Maurício? Biologia celular molecular e micro, tem o de biologia vegetal e tem o ecologia, evolução e biodiversidade. Então, a gente tem muitas alternativas bacanas para trabalhar. E acho que é isso. Então, aqui é um panorama desse 1 ano e meio de CEPID, o que a gente produziu, né? Então, a gente, em termos de trabalhos publicados, 73 trabalhos, aí submetidos nem todo mundo mandou, mas está aí. A gente participou de conferências internacionais, pelo menos 2 dúzias, mais de 1 dúzia internacionais, fora do país.
O projeto tem atualmente, isso é um número muito fluido, tá, gente? 33 pós-docs, 26 estudantes de mestrado, 18 estudantes de graduação, quantas de doutorado? 37 de doutorado. Então, é um número que a gente está ficando muito orgulhoso disso. O suporte técnico a gente tem 5, mas na verdade eu estou contando muito mais os 4, que a gente já tem, os 3 aqui, mais alguns técnicos que já ajudam a gente, os outros professores, mas se eu for contar o suporte também, que a gente tem administrativo aqui também, são muitos mais pessoas, né? Então, nós falamos mais diretos aqui. E a gente tem toda essa rede de disseminação que eu falei para vocês, que a gente trabalhou muito para ter isso. Então, tem o workshop, que teve um ano passado, esse foi o ano da gente trabalhar nas redes, nas formas de comunicação com a sociedade, então, disseminação, criamos uma página, mídia social, livro, podcast, já tem o podcast, muito legal, gente. Podcast, essas parcerias com a imprensa, eventos, Pitch of Science, que a gente também tem colaborado, Festival de Química, Escola de Verão, workshops e o Seminário Charles Darwin. Tá? E espero que venha muito mais daí. E aí a gente tem essa parte de inovação que eu falei para vocês, que são 6 projetos com parcerias, 6 projetos pequenos, de inovações pequenos, que eles chamam pequenas, eu não lembro o nome agora, como eles chamam. E aí a gente já tem algumas conexões, a gente já tem um memorando de entendimento com essa instituição alemã, que é o Fraunhofer, que ele tem a parte de pesquisa para inovação, mas ele também você faz a conexão com as empresas. A gente tem o MCTA, a Nanoagro, a biodiversidade e encontros de inovação. Então, acho que é isso, acho que é bastante coisa. Outra coisa que é importante dentro desse centro, que eu acho que foi importante também para a gente construir e ser tão bem sucedido, é que a gente tem dentro do centro alguns projetos-chave de longa duração. Então, a gente tem projeto de deformação, a gente tem um PELD que é também coordenado pelo professor do CEPID, que é o Viltinho, o projeto de deformação do Mauro. Eu tenho 2 projetos eu participo de um PELD, que é dos campos rupestres, tem o projeto de longa duração das câmeras, de fenologia no Cerrado, de fenologia no campus. Então, são muitos projetos, eu não vou lembrar de falar de todos, mas esses projetos também são muito importantes para a gente entender a resposta da biota às mudanças do clima. Então, essa continuidade da pesquisa é muito importante. E é por isso que um projeto desse, que vai ter uma duração, um horizonte de 11 anos, é tão fundamental. Bom, então acho que é isso, acho que já falei muito. Muito obrigada, gente. E se tiverem alguma pergunta, fico aqui à disposição. Obrigada, professora.